Boa tarde, sexto ano. Nós vamos iniciar agora, né, o nosso assunto da quarta unidade. Lembrando que há 2 semanas atrás a gente iniciou aí, ou a gente finalizou, não foi, com a nossa avaliação. E na semana passada nós tivemos um feriado, né? Por isso, nós estamos iniciando hoje, mas a gente vai devagarzinho aí até conseguir concluir de forma tranquila, né, o nosso cronograma. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o sistema excretor. Vamos iniciar o sistema excretor. A gente vem aí trabalhando nos últimos dias a questão dos sistemas do nosso organismo, não é mesmo? Todo mundo está acompanhando, compreendeu que a gente trabalhou aí, nós iniciamos lá quando a gente falou sobre o músculos, não foi? Acho que foi. Não, tecidos, né? Falamos sobre os tecidos, né? O que é um tecido? Falamos sobre os tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, tecidos musculares, o tecido nervoso, né? Que mantém a estrutura aí do nosso corpo, do nosso organismo. Falamos também sobre o sistema digestório, né? O que nós comemos, como é que o nosso organismo ele digere e aproveita aí os nutrientes desses alimentos, né? No sistema digestório. A gente sabe que é uma parte fundamental do nosso organismo também, né? Assim como um todo, né? A gente sabe que o nosso organismo todo ele depende desses mecanismos, que esses mecanismos eles funcionem bem. Falamos sobre o sistema respiratório, né? Exploramos aí o sistema respiratório, a questão dos pulmões, faringe, laringe, pregas vocais, né? Entendemos aí como é que faz o movimento dos pulmões. Falamos sobre o sistema cardiovascular também, né? Falamos aí, no caso, sobre o nosso coração, o funcionamento do coração, como é que funciona aí a artéria capilar, a veia, os vasos sanguíneos. E agora nós vamos falar sobre o sistema excretor, que é um sistema extremamente importante também no nosso organismo, que desempenha a função de excretar, gente, ou seja, expulsar, né? Levar para fora o que não serve, né? É basicamente isso a função do sistema excretor. Então, galera, imagine você num dia muito quente, né? A quantidade de suor que você produz, né? A transpiração é muito grande, né? E por isso, quando está esse calor excessivo, a gente sente uma necessidade muito grande de estar bebendo água toda hora. Isso daí é um sinal do nosso organismo que ele envia para o nosso cérebro para dizer que nós estamos perdendo muito líquido. Então a gente tem que repor esse líquido no nosso organismo. A gente precisa repor esse líquido no nosso organismo, né? Para que a gente consiga produzir essa sudorese, esse suor excessivo. Porém, quando está frio, nós não produzimos suor, né? A gente acaba não transpirando, na verdade. E o que é que acontece? Vocês podem prestar atenção, quando nós estamos em dias frios, nós vamos ao banheiro com uma frequência maior. Nós fazemos xixi com uma frequência maior. Por quê? Porque nós não transpiramos, nós não estamos expulsando aí esse líquido do nosso corpo, né? Pelo processo de transpiração. Então, o nosso corpo ele sente a necessidade de excretar e aí vai para o xixi. Entendeu? Então, assim, essa frequência... então, nós eliminamos mais líquidos pela urina quando está tempo frio. Então, frio, calor, suor, urina, a gente vai entender por que tudo isso está relacionado, né? E por quê? Porque nós precisamos eliminar líquidos, né? O funcionamento do nosso organismo, ele também gera resíduos, gente, que são chamados de excretas, né? O nosso organismo, ele possui um sistema que realiza a remoção desses resíduos do nosso corpo, né? De forma que mantenha o funcionamento e o equilíbrio, mantenha o nosso corpo equilibrado. Então, nós vamos ver agora no sistema excretor e compreender por que nós eliminamos essas substâncias do nosso corpo. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, falamos sobre as excretas, né?
o que não é assimilado pelo organismo, né? Todas as células de um organismo, ela produz através do metabolismo substâncias indesejáveis que devem ser o quê? Eliminadas. E essas substâncias são chamadas de excretas, né? O sistema excretor humano, ele é encarregado de eliminar esses resíduos, que podem ser tóxicos ao nosso organismo, né? E aí manter esse equilíbrio, o equilíbrio das funções que o nosso corpo executa, né? A gente percebeu que lá no sangue, o nosso sangue, ele transporta várias substâncias importantes para o funcionamento do nosso corpo. E ele recolhe os resíduos das atividades celulares. Então, o sistema excretor, ele é um agente importantíssimo nesse processo. Ele exerce algumas funções, né? A excreção de quê? De subprodutos, né? Oriundos das atividades celulares, como a gente falou aí na questão do recolhimento de resíduos pelo sangue, né? Geralmente, né, ele faz essa excreção desses subprodutos que são oriundos dessas atividades celulares, que estão geralmente em excesso ou não são, né, ou não são utilizados pelo organismo. E ele faz também, gente, o controle da concentração dos líquidos orgânicos, mantendo assim o nosso equilíbrio hídrico nas células, né? No caso, a homeostase hídrica, mantendo aí regulando aí até a temperatura do nosso corpo também. Então, os produtos de excreção, eles são denominados catabólitos ou excretas, como falei anteriormente. E tem várias origens, né? Uma delas é o líquido intersticial, que banha em nossas células, é penetrado aí no tecido sanguíneo e é eliminado juntamente com grande parte da água pelo sistema urinário e pelo sistema respiratório também, viu? Então, exemplos de excreta que são eliminados pela urina é a ureia, o ácido úrico e a amônia. Pois é, gente, nós temos ácido úrico e nós temos amônia também na nossa urina. Então, o que acontece quando nós ingerimos álcool, né? O que acontece? Então, a gente sabe que o álcool é uma substância tóxica, né, gente? E quando elas são ingeridas, tanto o álcool quanto alguns alimentos, né? Ou até através de respiração, como é a questão do cigarro, né? E também de vapores que são lançados no meio ambiente. Então, eles são eliminados pelos órgãos do sistema excretor. O álcool, ele é uma substância de consumo muito aceita socialmente, né? Todo mundo conhece alguém que bebe, tem alguém em casa que bebe, né? Porém, a gente sabe que ele pode trazer e ele traz problemas, né? Para quem consome, principalmente ele em excesso, né? E acaba tornando essa pessoa dependente, a questão dos alcoólatras, né? Os dependentes químicos, né? Para que essa substância tóxica ela seja eliminada do nosso organismo, gente, é necessário a ação do fígado, que é o nosso órgão, que é um órgão nosso que é multifuncional, tem várias funções. Então, ele é capaz de converter o álcool em gordura. No entanto, antes dele conseguir tal eliminação, antes dele conseguir essa faceta, o álcool ele age no sistema nervoso central, deixando aí a galera felizinha demais, alta, né? E aí há uma perca da função hepática devido a essa gordura acumulada. E a gente sabe também que o álcool ele provoca desidratação, é o caso da cerveja. Prestem atenção. No caso ele provoca desidratação, pois ele inibe o hormônio antidiurético, que é o ADH, viu, gente? Que ajuda a reter água do nosso organismo, levando a uma constante diurese, ou então uma constante produção de urina. E é por isso que quando a gente consome cerveja, a gente vai com uma frequência muito grande ao banheiro. E o que é que acontece? O nosso organismo está excretando essa cerveja e junto com essa cerveja, ele está excretando toda a água presente no nosso organismo, causando aí um processo de desidratação. Então,
Prestem atenção à produção de urina, por exemplo, de ADH, né, o antidiurético no nosso organismo, e a produção aí quando há ingestão de álcool. Você vê que na primeira imagem, né, a gente sabe que tem aí uma ação da corrente sanguínea. Esse ADH, você vê a quantidade de urina em formação, é pouquíssimas gotículas. Nesse outro caso, no caso B, a gente tem na corrente sanguínea o álcool e a produção de urina, como ela cresceu, né, significativamente. Então, ela teve uma alta muito grande, um número muito maior. Isso acontece por conta desse hormônio antidiurético, que ajuda a reter água no nosso organismo. E a cerveja, ela acaba agindo, né, contra esse ADH, e o nosso organismo, além de excretar essa cerveja, acaba excretando a água também. E a gente acaba passando por um processo de desidratação. Então, os principais produtos de excreção, aqui acabou, gente, ficou produtores, mas são produtos. Os principais produtos de excreção do homem, e a gente vai falar desses principais produtos e os seus respectivos sistemas, os sistemas que fazem essa excreção, né? Então, na urina, o sistema que excreta aí é o sistema urinário. O suor são as glândulas sudoríparas, ou secreção endócrina também chamada. E os gases, gente, que é o gás carbônico, pois é, lembra que nós expulsamos aí gás carbônico? Pois é, ele é o sistema que é responsável por essa excreção, é o nosso sistema respiratório, né? Então, as excretas, como eu falei, os seres vivos, eles realizam, ao realizarem o metabolismo, né, das proteínas, eles geram os produtos nitrogenados. E essas substâncias, elas precisam ser eliminadas pelo nosso organismo. Então, existem basicamente 3 tipos de excreta nitrogenada, dependendo do grupo de animal, né? Grupo animal. Aqui e há aquele que predomina em relação ao outro. Por exemplo, nos peixes, a maior quantidade de amônia, já nos répteis, o ácido úrico prevalece. Lembra que nós falamos lá no início, né, do que compõe aí a questão, lembra da urina, ácido úrico, amônia. Vamos lá. Aqui é uma imagenzinha para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Então, a alimentação, questão de nutrientes, inspiração, oxigênio. Então, nós nos alimentamos, nós ingerimos nutrientes para o nosso organismo e inspiramos aí o oxigênio. Então, nós inspiramos o oxigênio e expiramos aí o dióxido de carbono, né? E vapor de água. Nós praticamos atividade física aí, a formação de suor e sais, de suor, sais e produtos tóxicos. E ao você ingerir, né, bebidas, seja água ou qualquer outra bebida, a formação de urina, que é expulsado do organismo, sais, ureia e ácido úrico, ok? E amônia também. Então, vamos lá. O sistema urinário. O sistema urinário ele é formado por um conjunto de órgãos, viu? E estruturas com função de filtração do sangue e eliminação de substâncias tóxicas, né? Substâncias tóxicas que estão em excesso no nosso organismo. Então, o sistema urinário ele é composto de rins, os uréteres, bexiga urinária e a uretra. A gente vai entender aqui na imagem. Pronto, vamos lá. Nessa primeira imagem aí nós temos o sistema urinário e na segunda imagem aí nós temos o rim, né? Os rins partido para a gente entender essa questão um pouquinho do funcionamento. Então, os rins eles são órgãos pares, né? Nós temos 2 com a forma de um grão de feijão. Eles estão ali localizados mais ou menos na cavidade abdominal e é um de cada lado da coluna vertebral, né? Tem uma cor marronzinha avermelhada, o comprimento é de aproximadamente 11 centímetros, né? Pelos rins de uma pessoa saudável, gente, passa diariamente mais de 1.000 litros de sangue, né? Que são filtrados
por milhões de unidades microscópicas, que são chamados os néfrons. Falamos um pouquinho aí no sistema cardiovascular sobre os néfrons, né? E como produto final, aproximadamente 1,5, 1,5 litro, né, de resíduos que são excretados na forma de urina todos os dias. Por isso a gente precisa tomar cuidado, a gente fala para a gente se hidratar, por conta do funcionamento dos rins, viu, gente? Os uréteres, vocês veem aí, ó, uréter, ó. Por isso que você vê que nós temos aí 3, um de cada lado, e o primeiro aí embaixo, né, já descendo para o canal vaginal, ou no caso do homem, o canal peniano, né? Os uréteres são par de canais condutores, eles conduzem, né, transportam a urina dos rins até a bexiga urinária. A bexiga urinária é uma bolsa muscular elástica e oca que tem a função de armazenar a urina. A bexiga urinária, gente, ela retém a urina temporariamente até que o volume dessa substância ela alcance aí cerca de 300 ml. Logo em seguida, entram em ação sensores nervosos presentes na parede da bexiga que passam a enviar mensagem ao sistema nervoso, fazendo com que tenhamos aí vontade de urinar. Então, essa bexiga, ela vai enchendo, né? Vai enchendo, chega aí a mais ou menos 300 ml. E aí, entra o nosso sistema nervoso, enviando um comunicado, né? Esse sistema, né? Esses sensores nervosos, eles estão presentes na parede da bexiga. E aí, eles passam a enviar como se fossem mensagens, torpedozinhos, né? Para o nosso sistema nervoso, para o nosso cérebro, para que a gente consiga compreender, ó, a bexiga tá cheia, a gente precisa ir no banheiro, já tá incomodando, né? E aí a gente tem a vontade de urinar. Então, a capacidade máxima da bexiga urinária é de 700 a 800 ml. E, gente, ela é menor nas mulheres do que nos homens, por conta do nosso útero, viu? Nosso útero, ele ocupa um espaço, né, logo acima dela. E aí, pelo fato, né, dos homens não terem útero, ele tem um espaço maior para essa bexiga. Por isso a nossa bexiga é menorzinha, viu? E a uretra? Falamos sobre os uréteres, agora vamos falar sobre a uretra, né? Os uréteres são aqueles 2 canais condutores e a uretra é o canal aí já na saída, né? É a porção final do sistema urinário, é o que finaliza o sistema urinário. E por ela é eliminado a urina do nosso organismo. No homem, a uretra tem um comprimento de mais ou menos 18 centímetros, né? E na mulher, a uretra tem aproximadamente 3 centímetros, né? Isso daí, gente, essa questão de centímetros, a gente sabe que tem relação com a questão do órgão genital. O órgão genital do homem passa no meio do órgão genital, por isso a questão de 18 centímetros, ela ser maior. Isso não quer dizer obrigatoriamente que ele tenha 18 centímetros, viu, gente? E na mulher, nós temos aí 3 centímetros. Então, eu espero que tenha ficado claro aí o funcionamento, o que compõe o sistema urinário e como eles funcionam. Pronto. Agora, vamos falar sobre a filtração renal, filtração dos rins, né? Falar aí sobre os néfrons, né? Quando a gente examina através do microscópio, os néfrons, eles apresentam 2 regiões, gente. E essas regiões, elas são denominadas de glomerulo, gente, de Malpighi. Malpighi faz referência ao médico, né? O médico anatomista, biólogo italiano, Marcello Malpighi, né? E os túbulos. Então, isso daí é o que compõe mais ou menos a nossa função, o nosso néfron. Esse glomerulo é uma estrutura formada por um aglomerado de capilares, são originados aí das arteríolas, né, aferentes, e eles são uma ramificação da artéria renal. Então, esses capilares, eles se unem formando venulas e, posteriormente, a veia renal. Então, a função desses capilares aí, gente, é
filtrar o sangue. Unicamente filtrar o sangue. E nos túbulos, eles são coletores, que absorvem substâncias úteis ao nosso organismo, que são lançados aí na corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, né, que eliminam também as substâncias residuais, transformando elas em urina. Então, a gente vai ver em seguida, vamos lá, o esquema de um nefron, né? As regiões numeradas, a gente vai entender aí essas estruturas, o funcionamento dessas unidades, né, que são tão pequenininhas. Então, vamos lá. No número 1, procurem aí, localizem o número 1, se vejam, porque não dá para... Pronto, não tem nem como utilizar uma setinha, mas ó, o número 1 é um tubo contornado distal. Então, para quê? O que que serve? O que que ele faz? Ele reabsorve, é a reabsorção de água, sais, glicose, aminoácidos, entre outros, e descarte de algumas substâncias de íons. O número 2 é o túbulo coletor de urina. Então, ele coleta e conduz, né? Faz o quê? A coleta e a condução da urina para os cálices, né? Logo em seguida vem os capilares. A gente entendeu quais são as funções dos capilares, não foi? Que é o quê? A filtração, né? Função filtrar o sangue, a filtração do sangue. No quarto aí nós temos a alça de Henle, né? Que é também esse nome Henle, é o sobrenome aí de um médico alemão, um anatomista. E a função é reabsorver, a reabsorção de água. No 5 nós temos o glomerulo de Malpighi, que é o quê? A filtração, a gente já falou anteriormente também. No número 6 nós temos o sangue de retorno, que vai para a veia renal. Número 7, nós temos a arteríola aferente, que é proveniente aí da artéria renal. No número 8, nós temos a cápsula de Bowman, que contém o filtro glomerular. E no número 9, aí nós temos o tubo contornado proximal, que é o quê? Responsável pela reabsorção de água e sais, né? Então, assim, a gente já entendeu, já conheceu aí o sistema. É claro, gente, que são nomes complicados, chatos e requer uma atenção maior. Então, agora a gente vai entender um pouquinho o seu funcionamento. Como é que funciona? Então, vamos lá. A gente vai ver isso aí na formação da urina. Então, a urina do ser humano, ela é formada em 3 etapas, que são a filtração, primeira etapa. Segunda etapa é a reabsorção. E a terceira etapa é a secreção. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Filtração. Filtração aí, vejam. A filtração glomerular. Nessa etapa, gente, o sangue ele sai das artérias e penetra nos capilares, né, do glomerulo, né, o glomerulo renal. E aí sofre sobre alta pressão, forçando a saída do plasma sanguíneo. Esse plasma sanguíneo ele sai e vai para a cápsula de Bowman, né, que é uma cápsula renal. E esse plasma, gente, ele é conhecido como filtrador, né, filtrado glomerular. E é constituído por água, ureia, ácido úrico, creatina, sais minerais, glicose e aminoácidos. A segunda etapa aí é a reabsorção. Reabsorção de quê? De substâncias úteis. Então, o líquido filtrado ele é transferido da cápsula de Bowman para os túbulos renais, passado aí o túbulo contorcido proximal. Então, o filtrado passa pela ação pela alça de Henle, né? Onde as substâncias úteis como água, glicose, aminoácido e alguns minerais, eles são capturados e reconduzidos de volta à circulação sanguínea. Então, essa reabsorção, ela é o quê? Pronto, estou necessitando dessas substâncias como a água, a glicose e os aminoácidos. Eles são benéficos para o meu organismo. Então, eu vou reabsorver, vou trazer ele, vou capturar ele, né? E vou conduzir ele de volta a minha circulação sanguínea porque ele é benéfico, ele é do bem,
né? E a terceira etapa aí, gente, é a eliminação ativa de excretas, é a secreção. Então, o que é que acontece? O líquido restante, né, contendo aí parte da água não absorvida, o ácido úrico, a ureia, a amônia, a creatina e alguns minerais também, é o que compõe esse líquido restante, que é o quê? A nossa urina, né? O nosso produto final. Então, esse líquido, ele passa pelo túbulo contorcido distal, né? E que leva aí a um canal coletor que acumula a urina proveniente de diversos nefrons, né? E aí, finalmente, lançando a nossa pelve renal, que aí tem aquele mecanismozinho, né, nervoso, que vai emitir aquela informação para o nosso cérebro e dizer assim, olha, a bexiga tá cheia, tá na hora de expulsar essa urina. Então, isso daí, gente, é o processo de formação da urina, né? Espero que tenha ficado aí um pouquinho clara, né? Agora vamos para a nossa última parte nessa primeira aula, porque não vai dar para trabalhar todo, gente, porque é muita coisa, é complicado, não dá para trabalhar tudo de uma vez, viu? Então, examinando a urina. Então, algumas listas, né? Algumas pistas, gente, ficou listas, mas são pistas, de que algo não vai muito bem. Então, eu coloquei uma chargezinha aí o caba chega, doutor, eu encontrei sangue na minha urina. Aí o doutor, você andou bebendo sangue? E ele se questiona, sim, né? Nós estamos falando de um vampiro. A gente vai entender um pouquinho aí o porquê dessa chargezinha, gente. Então, a urina, a gente sabe que é um líquido que é excretado pelos rins, por meio de quê? Das vias urinárias, pelo qual aí são eliminadas essas substâncias que são desnecessárias ao nosso organismo. Se é desnecessário, ele expulsa. Vamos jogar para fora. Então, ela é composta de quê, gente? Ela é composta de aproximadamente 95% de água e 2% de ureia. Nos 3% aí restante, né? 95 mais 2 é o quê? 97. Sobra 3%. Nesses 3% aí que sobram, é onde pode ser encontrado o fosfato, o sulfato, amônio, magnésio, cálcio, ácido úrico, creatina, sódio, potássio, entre vários outros elementos. Porém, a urina ela pode apresentar também alguns sinais de alerta, né? Então, quando é encontrado na urina aí substâncias como a glicose, proteínas, hemácias ou leucócitos, requer aí um pouquinho de atenção. Então, no caso, hemácias e leucócitos, a questão do sangue, né? Então, a gente viu que durante a etapa de reabsorção, o filtrado, né, de glomerula, né, ele percorre uma região por onde são reabsorvidas parte da água, glicose e aminoácidos, que formam aí as proteínas, né? Quando glicose e proteínas aparecem na urina, gente, isso pode indicar o quê? Que está havendo um excesso delas, um excesso dessas substâncias. Ou alguma deficiência na estrutura que realizam esse mecanismo. Tem alguma, ali no nefron, tem alguma coisa que não está funcionando bem, né? Pode ser causada aí por lesão, por infecção, né? Sabe aí, vou falar muito na questão das infecções urinárias, né? Ou até mesmo por algumas doenças crônicas, né? Que existem. Então, é importante que haja uma investigação para entender. E aí isso é obtido através de exames, exame de urina, né? De sangue também. Então, já as hemácias, quando elas são encontradas, elas podem indicar a presença de sangue na urina, como eu falei, lembra? Que é uma condição que é chamada de hematúria. Por isso aí o nosso vampirozinho. Então, pode ser encontrado sangue na urina. Isso quer dizer que a gente bebeu sangue? Não. Isso quer dizer que tem alguma coisa que não está funcionando bem e aí há a presença de hemácias de sangue na nossa urina, né? Então, que é chamada de hematúria, que pode ser causada por cálculos renais, que é aquelas pedrinhas, né, nos rins, que muita gente sofre bastante, né, de dores. Infecções também, infecções urinárias, ou até mesmo algumas doenças renais.
E por fim, gente, os leucócitos. Quando os leucócitos são encontrados na urina, pode indicar a presença de agentes infecciosos, né? Ou inflamações nas vias urinárias. Então, as famosas infecções urinárias. Então, lembra que os nossos leucócitos, eles são o quê, gente? São os nossos soldados. Eles estão ali para defender, né? Manter o nosso organismo bem, o nosso organismo saudável. Então, se há presença de leucócitos, quer dizer que o nosso organismo ele identificou uma infecção no trato urinário e está enviando esses soldados para proteger, né, esse canal urinário. Então, se há presença de leucócitos, é porque há presença de alguma infecção, né? Quando na urina é um indício de que elas estão em ação, tentando combater alguma ameaça, né, no nosso trato urinário. Gente, e vocês veem em reportagens, né, a questão do atleta que passa por um exame chamado antidoping, né? E esse tipo de exame, ele é feito para identificar se o atleta ele usou algum tipo de droga. Seja drogas com uso recreativo, como álcool, como algumas drogas ilícitas, ou também gente, algum tipo de artifício para melhorar o desempenho, né? Tornando assim a competição dele desleal. Então, esses artifícios eles podem ser o uso de drogas, como falei, estimulantes, calmantes, diuréticos e até hormônios, né? E esse exame ele é feito normalmente pela urina. Então, por quê? Por que esse exame ele é feito pela urina, ele é utilizado a urina? Porque é na urina que nós eliminamos os resíduos que não são aproveitados pelo corpo. Então, com certeza, essas substâncias elas vão estar presentes. Se você ingeriu, o nosso organismo, o nosso sistema excretor, ele vai excretar aí pela urina essas substâncias, né? E quando é feito esse exame, acaba denunciando esse consumo. Então, por isso, é feito esse exame, esse antidoping, utilizando como mecanismo a urina. Pronto, gente, eu sei que ficou longo, ficou cansativo, espero que vocês tenham paciência de assistir, de entender. Eu acho que ficou extremamente autoexplicativo, né? É um sistema que não é tão chato da gente entender que nem foram os outros. Eu sei que os outros eles foram bem complicados, mas o excretor ele é mais maleável. Então, hoje a gente finaliza, nós finalizamos aí, na semana que vem a gente tenta finalizar o assunto, mas por hoje chega, né? Então, uma semaninha abençoada, espero que vocês tenham gostado. A nossa atividade é no nosso livro de ciências, nas páginas 192 e 193, viu? Então, boa aula, bons estudos e qualquer coisa a tia está disponível.